E até pensando nessa questão, dessa blindagem, pra gente pensar um pouco nessa cobertura, né? Como que foi essa cobertura midiática das movimentações, né? Eu tenho uma visão, assim, muito... Acho que as redes sociais cumpriram um papel, né? Têm cumprido um papel muito importante no sentido de divulgar vídeos, de veicular informações. Por exemplo, essa informação que eu acabei de comentar em relação ao Jardim Ângela, eu fiquei sabendo via vídeo que o pessoal filmou na hora a ação da polícia e compartilhou. É uma página muito importante que surge aí desse movimento que é Não Fecha Minha Escola. Sim, tem o Mal Educado. Os jornalistas também. livres, Mal Educado, então são meios aí que estão divulgando muito, né, as ações escolares. Mas ao mesmo tempo, mesmo dentro da grande e da velha mídia, a gente tem distinções, né? E o que mais me chamou a atenção, assim, pensar a cobertura do Estado, do Globo, da Folha, foi o fato da Folha de São Paulo utilizar até pelo menos poucos dias o termo invasão. E mesmo outros veículos que a gente às vezes olha com um olhar mais, poderia ser mais conservador, como o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, desde o seu início, chamou de ocupação. Mesmo quando foi para a televisão, a Rede Globo também, a primeira cobertura da Rede Globo em relação às ocupações foi com Profissão Repórter, né, que foi assim, um programa que eu considerei muito interessante, apesar de todas as questões que a gente viu, né, o horário de exibição, né, foi um programa quase meia-noite. E a Folha só virou o jogo, e olha a ironia, né, junto com a própria pesquisa da Datafolha, que indicava a queda de popularidade do governo, a Folha também muda o seu discurso e aí passou agora a chamar de ocupação. E hoje você tinha na página, por exemplo, estava lá, não, estudantes vão manter as ocupações. Então essa guerra semântica também é muito interessante, né? Isso mostra, para mim, como essa imprensa atua de maneira mau caráter, escancaradamente. Né? Mau caráter mesmo, de ludibriar a população mesmo, não está preocupada em utilidade pública da opinião. Ao contrário, está preocupado em utilidade privada da opinião. Aqui em Assis, isso é muito interessante na ocupação do Carlos Alberto de Oliveira, porque os alunos tiveram que lidar numa situação micro com a imprensa. Então tudo aquilo que nós professores sempre falamos para eles dentro da sala de aula, olha, cuidado com a imprensa, veja mais de uma versão da notícia, preste atenção nas diferenças entre uma versão e outra, tente conhecer um pouco sobre o editorial de cada veículo de imprensa. Ou seja, e isso a gente não fala só para alunos, né? A gente acaba falando para os nossos pais, para os nossos amigos, que depois das eleições do ano passado sempre brigam com a gente, porque a gente tem uma postura um pouco diferente da opinião mais conservadora. Os alunos perceberam como a imprensa local manipulou as notícias para desmoralizar a ocupação deles. Eles perceberam isso. A imprensa chegou lá, eles receberam eles bem, responderam tudo que eles perguntaram, do jeito que eles queriam responder, dizendo o porquê da validade do movimento de ocupações, porque a reorganização ia fechar a escola, porque a reorganização ia superlotar a escola, demitir professores, aumentar o número, superlotar a sala de aulas. Eles explicaram isso. Só que aí, por exemplo, no Voz da Terra aqui em Assis, ontem, um quadro branco e os alunos falando, eles resumiram muito o que os alunos disseram. Logo embaixo um quadro amarelo em destaque com a foto do Alckmin e uma notícia que esclarece a reorganização a partir do ponto de vista do governo Perspectiva da Secretaria de Educação. E elogiando e fechando a discussão com o ponto de vista do governo. Então os alunos a imprensa tem que perceber, assim como o Alckmin teve que perceber, que essa geração que está vindo aí não pode mais ser tão facilmente manipulada pela imprensa. E até porque ela se utiliza de outros meios, né? Então, hoje a gente tem uma diversidade maior de meios que possibilita com que essas trocas sejam mais eficazes. E mesmo os meios tradicionais, eles sofrem com isso. Porque a todo momento você tem essa interação com a internet, as redes sociais eles são uma resposta. Às vezes o cara está no programa de televisão ao vivo e falou uma besteira, o cara já está cornetando no Twitter e ele tem que corrigir no final do programa. Então já alterou a dinâmica. É lógico que a gente também não pode se enganar, porque boa parte dos principais grupos comunicacionais que dominavam as grandes mídias, né, como rádio, televisão, jornais, continuam, né, com muita força, justamente pelo poder econômico, nas redes sociais. Muitas vezes a gente acaba
replicando conteúdos que são desses grupos, pela impossibilidade mesmo, né, de ter um outro conteúdo, mas ainda assim, mesmo com isso, a gente já consegue perceber um efeito, né, uma reverberação, assim, um ruído que antes era mais difícil. Antes ficava, não que não havia, né, e aí não que o público pode ser facilmente manipulado, mas que ficava no âmbito privado. Então eu poderia ouvir o jornal ali na minha casa e discordar daquilo, mas ficava comigo, falava ali com a família, não tinha essa ação. Para que houvesse uma discussão entre várias pessoas sobre uma notícia, existia muito menos espaços, né? Hoje você tem o dia inteiro, você vai lá, publica um comentário, daqui a pouco vem um amigo seu comenta e assim você vai discutindo o que está acontecendo. Pensando nesse sentido assim, eu acho que as ocupações estão sendo para os alunos uma experiência de como fazer política na prática e como se organizar a partir de assembleias, comissões dentro das escolas. Eles estão montando comissão de comunicação, de gestão financeira. A experiência que essa molecada vai sair de dentro da escola, eu e você não temos. Sim. Né? Sim. Não eu temos. Vou pensar nisso, né? Esse impacto nesse cotidiano escolar. Sim. Eu fico me perguntando o que vai ser dessa geração quando eles estiverem na universidade. Porque eu passei aqui pela Unesp, Assis, eu me formei aqui em História, junto com você, né? Não preciso falar isso pra você. Você pode falar pro nosso povo. Estou falando pra eles. E durante a graduação e até no começo da pós-graduação, eu participei de alguns movimentos na faculdade, inclusive de uma ocupação, por greve, porque o Rai Herman, que teve sua cabeça decapitada agora por ele próprio, já estava arrebentando com a Unesp, né? A gente tem muito mais professor com contrato temporário hoje, ou seja, estava precarizando uma série de outras questões, não tinha mais verba para moradia, bolsa sendo cortada e tal. Então houve greves e tal, e eu lembro de uma greve que, se não me engano, foi em 2007. E que houve ocupação, e eu lembro de estar participando um pouco do movimento, e lá dentro, nas assembleias, depois algumas outras organizações coletivas dos alunos, algumas greves de professores, ir lá acompanhar as assembleias. Então, o que me parece muito interessante, a partir da minha experiência com os movimentos estudantis dentro da universidade, e agora como professor, que nem é da escola, não sou professor da escola que estou ocupado, eu estou lá acreditando que estou cumprindo o meu papel, porque eu sempre critiquei o sucateamento da educação pública, né, no estado de São Paulo. E no Brasil, no geral, né, mas é que eu conheço da experiência aqui no estado de São Paulo. Sim. O que me parece muito interessante é que os alunos secundaristas, eles têm uma capacidade muito maior de conviver com as diferenças de posicionamento e de trabalhar junto com as diferenças de posicionamento entre eles. Na universidade, sabe, eu acho que nós já passamos, quem entra na universidade já passou pela cultura competitiva do vestibular, já começou a entrar nessa coisa meio persecutória do mercado de trabalho, de toda hora estar olhando para quem está do seu lado como um concorrente. Uma cultura da competição. Isso, uma cultura da competitividade mesmo, individualista, assim, né? Ou seja, o vestibular, o cursinho, acirram isso. Então a gente já entra na universidade um pouco mais competitivo. E os primeiros momentos da universidade, você conhecer leituras alternativas, leituras, por exemplo, o marxismo, o anarquismo, o feminismo, a autogestão, o pensamento mais ligado ao Foucault, ao Nietzsche, né, que são todos esses pensamentos contestatórios do status quo, mas que têm diferenças entre si. Então me parece que, por exemplo, numa assembleia de alunos de universidade, quando alguém fala uma coisa que foge um pouquinho do discurso do outro ali, o Foucaultiano falou e fugiu um pouquinho do discurso do marxista, já começa a rolar aquela briga de egos que esvazia o movimento, sabe? Eu acho que, isso ficou muito nítido pra mim dentro da universidade. Entre eles, isso, de certa forma, não existe essas distinções. Assim. Não existe. Isso eu tô falando a partir da experiência que eu tô tendo no Carlos Alberto de Oliveira, mas também observando o geral que tá funcionando muito bem. Existem diferenças entre eles, mas essas diferenças não servem para desmobilizá-los coletivamente. Nisso, eles estão ensinando os professores. Eu estou lá aprendendo nessa postura com eles. Estão me dando aula e aula, uma atrás da outra,
de como fazer algo coletivamente. E acho que é interessante a gente pensar também, né? Como que, falando que você tocou nesse papel da questão do professor, e aí para nós aqui, para o nosso canal, para o nosso quadro e tal, pensar no professor de história. A gente está aí no momento de revisão da Base Curricular Nacional de História, que é uma outra discussão, né, que dá um outro quadro aí. E qual que é o papel, né, da história na sociedade, enfim, e qual que é o papel do professor de história nesse momento de ocupação, nessa relação com os estudantes, como que ele deve pensar, ajudar os alunos a pensar, enfim.